Amado Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado com ricas bênçãos vindas dos altos céus. Obrigado, Senhor, pela conservação das nossas vidas, por mais um dia que temos passado, Senhor, na Tua presença, recebendo do Senhor todos os benefícios que o Senhor tem nos dado ao longo da nossa existência. Sobretudo, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela salvação que temos na pessoa bendita do Teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, mais uma vez nesta noite, onde a Tua igreja encontra-se reunida, com o propósito, Senhor, mais uma vez, de estarmos levantando a bandeira do Teu Evangelho e oportunamente continuando ainda, Senhor, com esse tema famílias que estão influenciando, ou famílias que influenciam a sociedade, o mundo que nós vivemos. Louvamos, Senhor, porque graças ao Senhor, o Senhor tem nos dado uma família e o Senhor tem conservado a nossa família para o louvor do Teu santo nome. E hoje, Senhor, nós estamos mais uma vez reunidos para aprendermos um pouquinho mais desta parte que o Senhor nos proporciona nesta noite. Obrigado pela presença de todos os nossos amados irmãos, aqueles de perto e aqueles de mais longe. Obrigado pelos irmãos de São Paulo, Lourinhos, Botucatu, que encontram-se aqui conosco. Obrigado pela presença do Marco Aurélio também, da família. Este irmão, Senhor amado, que tem aceito o convite da igreja para estar expandindo este assunto que temos estudado desde o dia 1º de maio. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, rogando também a tua bênção pela nossa irmã Esther, que vai estar direcionando esta reunião nesta noite. Que tudo, Senhor, seja feito para a honra e para a glória, para o louvor do teu santo nome. Assim nós oramos com perdão das nossas faltas, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigada, Daniel. E ali na Igreja em Turiaçu, todo mês de maio, né, em todos os anos, nós realizamos o mês do lar. Então, é um mês onde todos os estudos, né, os temas são voltados para a família, para aprendizado e edificação da família. Nesses últimos 2 anos, né, ano passado e esse ano, tem sido um pouco diferente. Normalmente, as reuniões acontecem nas casas dos irmãos, às sextas-feiras, né, e aos sábados, mas, por causa da pandemia, nós tivemos que adaptar, né? Então, esse ano está acontecendo online. E o tema desse ano é famílias que influenciam a sociedade. E nós temos uma música, tema, que eu vou pedir para a Elisângela compartilhar aqui no grupo, né, com a gente. Normalmente é a irmã Fran que canta, mas hoje... Aliás, deixa eu ver se ela entrou. Hoje realmente ela não está presente, então eu vou pedir para que a Elisângela, por favor, coloque a música tema para a gente. Que é amável, puro e agradável ocupe os nossos corações. Família incomparável, inigualável, transforma o mundo em um lugar melhor. Pais e filhos sempre lançando a semente ao mundo, plantando o amor de Cristo, transbordando a água
Que é amável, puro e agradável ouvir os nossos corações. Família incomparável, é inigualável, transformar o mundo em um lugar melhor. Pais e filhos sempre lançando a semente ao mundo, plantando o amor em Cristo, transbordando a água que jorra da fonte de amor. O nosso Deus, o Pai, o Criador. A família, bênção do Senhor, nela jorra a fonte de todo o amor. A família, bênção do Senhor, nela jorra a fonte de todo o amor. A família, bênção do Senhor, nela jorra a fonte de todo o amor. A família, bênção do Senhor, nela jorra a fonte de todo o amor. Tudo que é amável, puro e agradável ocupe os nossos corações. Família incomparável, é inigualável, transforma o mundo em um lugar melhor. Obrigada, Elisângela. Bom, e esse mês, né, o tema é Famílias que Influenciam a Sociedade, e nós estamos, né, usando como base os 10 mandamentos, né, lá em Êxodo, capítulo 20. E cada mensagem, né, cada programação tem tratado de um ou alguns desses mandamentos, né? E hoje também não será diferente, nós estaremos falando dos mandamentos. E é interessante que Jesus, né, ele, quando ele vem e interpreta a lei lá no Sermão do Monte, né, ele amplia aquele entendimento, porque o entendimento era de que os mandamentos eram relacionados às nossas atitudes, né? Então, não matarás, não tomarás o nome de Deus em vão. Mas o Senhor Jesus, ele nos mostra algo diferente, né? Que não são só as nossas atitudes, mas os nossos pensamentos, as nossas intenções. O Senhor, ele observa tudo isso, e se nós queremos agradar ao Senhor, não basta simplesmente que as nossas atitudes, aquilo que é externo, né, esteja de acordo com a vontade dele, mas nós temos que agradar a ele também no nosso interior, principalmente no nosso interior, né, que é do interior que vão fluir, né, aquilo que é bom, aquilo que é justo. E pensando sobre isso, eu lembrei do Salmo 19, verso 14, que diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador.
Então, a gente vê que o salmista já tinha essa preocupação, né? De não só as atitudes, mas que os meus pensamentos, que aquilo que eu penso, aquilo que está no meu interior, seja agradável ao Senhor. E aí, eu gostaria de cantar um cântico, um louvor, que se chama Salmo 19, mas é com base nesse versículo. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se vai dar para todo mundo ouvir. Aí vocês confirmem para mim se estiverem ouvindo, por favor. Não reparem a minha voz, eu estou um pouquinho rouca também. Mas vamos lá. Só para confirmar, está todo mundo conseguindo ouvir nessa altura? Tá, então tá bom, vou voltar aqui. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Cada dia, a cada instante, sempre de ti servir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre de ti servir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração
agradem a ti, ó Senhor. Amém. Que seja essa a nossa oração, né? Que as palavras dos meus lábios, né? E o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor. E nesse momento eu gostaria de convidar o irmão Marco Aurélio Hoffmann. Ele está com a responsabilidade hoje de nos trazer a mensagem. Que o Senhor Deus esteja abençoando sua vida, irmão Marco Aurélio, de toda a família. E nesse momento eu estou passando a oportunidade, vou pedir que o irmão se apresente. Sei que já esteve outras vezes aqui conosco, né, trazendo a mensagem, mas existem outras pessoas visitantes, então eu gostaria que o irmão se apresentasse, tá bom? Ok, Fique à vontade. uma boa noite a todos, tá? Para mim uma satisfação estar aqui mais uma vez com os amados irmãos, uma terceira vez. Eu confesso que eu falei a primeira vez, eu não achei que vocês iam me convidar mais 2 vezes, não. Vocês foram bem corajosos. Bastante coragem da parte dos irmãos aí, né? Meu nome é Marco Aurélio, né? Moro aqui na cidade de Fervedouro, Minas Gerais, mas sou do estado do Rio, né? Sou natural de Queimados aí, não muito distante de Turiaçu, né? Aí vivi até os 19 anos de idade, onde fui salvo com 16 anos. Aos 19 anos, eu fui para São Paulo e ali morei 18 anos, onde casei com a minha esposa, a Sandy. E resumindo, né? Hoje nós estamos servindo ao Senhor aqui na cidade de Fervedouro, Minas Gerais. Eu, quando garoto, né, com uns 18 anos de idade, assim que tive a baixa no quartel, lá no Exacosai, né, lá em Marechal Deodoro, não a baixa, né, mas quando eu sobrei, né, meu primeiro emprego, né, como registrado foi aí perto, já disse outra vez, né, foi aí em Madureira, na Casa e Vídeo. Naquela época, a Casa e Vídeo era no Polo 1 ainda, né? Então, eu sou velho, né? Já estou com 47 anos hoje. Parece que foi ontem, né, que eu desci no trem aí com a minha marmitinha, né, e ia lá para o Polo 1, trabalhava de auxiliar de serviços gerais, né? Mas aprendi muitas lições, né? Muito bom quando o jovem parece que a geração, os pais de hoje, né, estão uma preocupação muito grande, né, de proteger os filhos e isso é uma boa intenção, mas às vezes isso gera um problema, né, porque eles se preocupam tanto com a sua formação, né, e às vezes eu penso que é bom deixar o jovem trabalhar nesse serviçozinho assim, que ele rala muito, trabalha bastante, né, isso serve de muita lição para ele, né, e essa foi uma das lições que eu aprendi aí em Madureira, né, trabalhando já cedo, com 18 anos de idade. Depois o Senhor nos levou lá para São Paulo. E hoje estamos aqui em Fervedouro, né? Moramos na cidade grande, mas hoje estamos aqui na cidade pequena, servindo ao Senhor aqui, já desde o ano 2011. Estou lembrando aqui, né, que da última vez que eu estive falando, a minha tia Nelly estava tentando acessar o vídeo, né? Acessar a sala de reunião do Zoom, e apareceu o nome dela, né? E alguém disse, acho que é a esposa dele. Eu falei, não, não é, né? Acho que a Regina falou, a esposa dele é a Sandy, a gente sabe que não é a esposa dele, né? Era minha tia, né? Minha tia, infelizmente, hoje já está com o Senhor, né? A última vez que eu falei, ela estava lá em Miguel, agora ela foi também acometida pelo Covid, né? Essa enfermidade que tem assolado aí o mundo, e o Senhor a levou com 74 anos de idade, né? Era uma tia que eu era muito apegado a ela, né? Tanto ela a mim. Estou um pouco suspeito, né, para falar isso, mas como sobrinho, nós éramos muito apegados, né, um ao outro. E confesso que eu senti muito, mas ao mesmo tempo fiquei confortado por saber, né, que ela está com Cristo, né, que é comparavelmente melhor. Foi nos dado um tema, né, para falar: famílias que influenciam o mundo são mensageiros da paz. Esse tema família, né, é um tema muito importante nos dias que nós estamos vivendo, porque se tem uma coisa, né, que uma verdade, né, um fundamento da palavra de Deus que Satanás tem atacado muito nos dias atuais, é a família. A irmã
citou, né, os 10 mandamentos, mas conversando com o irmão Daniel, ele disse, olha, você pode sair um pouquinho do trilho, não tem problema. Eu gostaria de pensar um pouquinho na base, né, no alicerce da família, onde, na palavra de Deus, onde Deus começa a falar sobre a família. É quando a gente está ensinando, né, o novo convertido, a gente sempre procura lembrar a importância que é começar lá de baixo no ensino, começar do alicerce, as coisas lá de baixo, né? Isso é importante na vida espiritual, e eu creio que na vida material também, né, no ensino, na escola, na experiência que tem como professor, é sempre importante começar lá por baixo, o ensino. Se você tiver uma boa base, se você tiver um bom alicerce na sua casa, né, a possibilidade da sua construção de sobressair melhor será muito maior. Para isso, nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Vamos ler também depois do versículo 21 ao versículo 24. Depois nós vamos ler em Mateus e depois, para finalizar, vamos ler em Efésios. Mas, a princípio, Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e la trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se nós queremos estudar sobre a família, a base, né, está aqui em Gênesis. Mas vamos ler ainda Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6, diz assim: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E por último, Efésios capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 22. Diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Versículo 28. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Versículo 33, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. O Senhor nos abençoe nessa noite com a leitura da sua palavra e que Ele nos guie na explicação da mesma. Pensando no capítulo 2 de Gênesis, na primeira leitura, é sempre importante a gente pensar um pouquinho na forma como o Senhor, como Ele escolheu criar o homem e também escolheu criar a mulher. Tanto a forma como Deus criou o homem, como a forma como Deus criou a mulher, realmente é de uma forma que a gente não tem como explicar, não tem como entender. O Senhor escolheu o pó para formar o homem, né? E escolheu a costela do homem, né, para formar a mulher. Somente pela fé nós vamos aceitar essa verdade, porque ela foge da nossa compreensão, né? O fato do Senhor formar o homem do pó da terra nos faz pensar na sua insignificância e o fato
de Deus formar também a mulher da costela do homem, mostra também, né, a importância que ela tem para o homem e a participação que ela tem na vida dele também. Mas foi uma forma diferente, né? E é interessante que quando Deus formou o homem, né, nessa questão do homem e da criação do homem, da formação do homem e da mulher, o Senhor nos convida a não entender, né, mas o Senhor nos convida a crer, a aceitar isso como fato, né, como verdade, né? E você tem uma coisa que às vezes nós erramos em termos de relacionamento, como marido e mulher, querer entender, né? A esposa querer entender o homem. E o homem também entender a mulher, a sua esposa. A Bíblia não nos desafia, né, a entendermos o cônjuge, mas ela nos ensina a amar. Porque realmente, se ela nos ensinasse, ela falasse para entender, queria eu que seria uma coisa praticamente impossível, né? Tem coisas no homem, né, que a mulher não vai entender, né? E tem coisas na mulher também que o homem ele não é capaz de entender, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui, né, para uma mulher entender, né, o fato que um homem ele é capaz de usar só um sapato marrom, um sapato preto com cinto. Isso é uma coisa que não entra na cabeça de uma mulher, né? Isso não faz parte da concepção feminina, né? Mas também o homem não entende, né? Quando chega no dia de um casamento, né, ou antes de um casamento, às vezes até um ano antes de um casamento, né, e a esposa tem tanta roupa no guarda-roupa, e ela olha, abre aquele guarda-roupa, ela olha e fala, eu não tenho roupa para ir nesse casamento. Eu preciso comprar uma roupa. Não adianta você querer entender isso, você não vai entender, né? Não adianta querer entender o fato de quando um homem ele está irritado, numa mulher, querer entender o fato de quando um homem está irritado, ele sente a necessidade de ficar sozinho, calado, e não falar para ninguém, né? Ele quer ficar no quarto, ele quer se isolar, ele quer silêncio. Isso uma mulher não vai entender, porque a mulher, quando ela está ansiosa, quando ela está aflita, a primeira pessoa que ela encontrar, ela vai começar a falar, ela tem que colocar aquilo para fora, né? E o homem tem que segurar aquilo. Se ele fala, parece que faz mal para ele. A mulher faz bem, né? Então, Deus fez dois seres totalmente diferentes. Isso é maravilhoso, né? E nós não precisamos ficar preocupados em entender isso. Eu fico feliz de saber, né, que o Senhor não me desafia a entender a minha esposa, mas a amá-la. E graças a Deus, porque o Senhor também a desafia não a me entender, mas a amar, né? Alguém disse, né, que o homem ele tem somente dois neurônios, né? Até um sair daqui, atravessar para o outro lado e avisar o outro, isso demora. Demora bastante. Mas a mulher, ela tem muitos neurônios, né, conectados, né, e aquela grande conexão ali, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Isso é pavoroso para o homem, né? O homem fica apavorado, assustado com isso, né? E depois de muitas pesquisas, eu cheguei à conclusão, né, isso observando aqui mesmo em casa, né, que é mais fácil o leite, quando está fervendo, entornar com a esposa olhando, do que com o homem olhando, né? Porque o homem fica ali plantado, né, em frente à leiteira, esperando ela ferver. Enquanto ela não ferve, ele não sai dali para desligar o fogo. Mas a mulher não é assim. A mulher ela vai colocar o leite para ferver lá, mas ela vai mexer, ela vai cuidar da criança, ela vai lavar uma louça, ela vai mexer com uma coisa, ela vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. O homem não é capaz de fazer isso. Então, são seres, eu estou dando um exemplo aqui de seres diferentes. Deus criou o quê? O homem diferente e a mulher também diferente um do outro. A Bíblia não diz, né, que o homem ele é melhor que a mulher, né? Esse pensamento ele é um pensamento machista, sem dúvida. E eu gostaria de lembrar, né, que a palavra de Deus não tem espaço para o machismo. O machismo é aquela ideia que diz, né, que o homem ele é melhor que a mulher, ele exalta o homem, né? Ele desqualifica a mulher. Mas é importante também lembrar que na mesma palavra de Deus não existe espaço também para o feminismo. Porque o feminismo, de uma forma muito semelhante ao machismo, ele exalta a mulher, né? E também desqualifica o homem, né?
E não é isso que a palavra de Deus nos orienta, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos ver, né, que como família, se nós queremos influenciar o mundo, como mensageiros da paz, né, nós temos que ter bem isso presente em nossas mentes. Né? Deus fez seres diferentes. O homem, né, Deus criou o homem do pó da terra. Isso mostra a sua insignificância. A mulher, né, foi tirada da costela do homem, mostrando que ela veio do homem. E o Senhor mostra por esse motivo a necessidade da sua submissão ao cabeça, que é o homem. Mas também o Senhor lembra ao homem, em 1 Coríntios, capítulo 11, que ele também depende de uma mulher para vir esse mundo. Então, não há motivo, né, de um se exaltar em relação ao outro. O homem dizer, o homem é mais importante, a mulher não tem importância. A mulher tem mais importância, o homem também não tem. O homem não vale nada. Não, a palavra de Deus não age assim, não nos leva, né, a pensar assim. A mulher veio do homem, né? Mas eu tenho que pensar, né, o Marco Aurélio, que quem me gerou, quem me carregou no ventre foi uma mulher. Eu não fui gerado no ventre do meu pai, mas eu fui gerado o quê? No ventre de minha mãe. E é interessante quando Deus criou a mulher, né? Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamasse-a varoa, porquanto do varão foi tomada. O Senhor fez o homem dormir. Alguém disse, né, que o Senhor fez o homem dormir, né, para ele não dar opinião nenhuma, porque Deus sabe as nossas necessidades, Deus sabia muito bem que tipo de esposa eu precisava para a minha vida, para o meu ministério, para tudo que eu precisava. Não era a pessoa perfeita, mas aquela pessoa que eu precisava. Né? Então, é interessante que Deus tirou, né, a mulher da costela do homem e fez ele dormir. Deus não precisava da opinião humana ali para fazer a mulher. E certamente, talvez se ele tivesse com os olhos acordados, ele poderia querer opinar, né, ajeita aqui, ali, não tinha opinião. Né? O Senhor ia formar a esposa ideal para ele. E quando ele acorda do sono, né, ele é muito espontâneo na sua fala. Qual foi a primeira coisa que ele falou quando ele abriu os olhos e viu a mulher? Eu gosto de contar isso para as crianças, né? E quando eu estou contando, eu ensino, imagina, ele acordou, e quando ele acordou, ele olhou, né? Né? Será que tinha alguma mulher mais bonita na Terra do que aquela que foi feita pela própria mão de Deus, né, foi Eva? Né? Aí eu, particularmente, né, opinião só, eu penso que não, porque é uma situação que antes de pecar, assim, não, mas as filhas de Jó eram consideradas as filhas mais bonitas, mas antes do pecado, Eva, eu penso que era uma beleza total os dois, né? Tanto Adão como Eva. E Deus, quando ele acorda e ele olha para a mulher, a sua fala é espontânea. Ele diz, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu citei Madureira aí, né, a Casa Vídeo, eu vou contar uma história para vocês, quando eu olho para esse versículo, eu lembro dessa ocasião aí. Tá? Quando a gente é menino, a gente é garoto, a gente é adolescente, a gente quer comprar os tênis de marca, né, com o dinheiro do pai. Né? E lá em casa era muito simples. Olha, não vou comprar isso não. Né? Eu sou um operário e tal, né? Meu pai trabalhou na Brahma ali muitos anos, aposentou. Se você quiser comprar tênis caro para você vai trabalhar um dia e você compra com o seu salário. Isso era muito simples. Então, você vai ganhar o tênis aqui que eu tenho condições de comprar para você. E ele estava correto no seu raciocínio, né? Só a gente vai entender isso depois, mais tarde. E tanto meu pai como a minha mãe, né? Compravam, mas assim, ó, dentro das nossas limitações. Né? Eles não estavam errados em relação a isso. Mas aí é o seguinte, né? Então, nós adolescentes, às vezes, não gostávamos disso, ficávamos irritados, né? Arranhados com isso. A gente queria que o pai comprasse um tênis lá de marca, da marca tal, né? Uma calça da Toulon, né? Na época aí, uma camisa da Pier, né? Queria coisa de marca, Anonimato, Kaiká. Essas eram a época da minha época, a moda da minha época. Hoje já são outros nomes. Já. Não, eu vou comprar para você o que der para comprar. Bom, aí, né, eu vou arrumar meu primeiro emprego, vou trabalhar, né? E aí eu chego lá, né, e recebo meu salário e vou comprar um sapato também. Quando eu chego na loja, eu olho na vitrine, né, eu olho o preço do tênis, não, pera lá. Né? Eu sabia quanto estava no meu bolso. Né?
quanto que eu tinha no meu bolso. Mas, pera lá, esse aqui, se eu comprar esse aqui, esse vai sair mais caro, né? Esse aqui vai meu salário praticamente tudo, mas se eu comprar esse, vai sobrar dinheiro aqui. Então, eu vou comprar esse, porque vai sobrar, né? Por que eu estou contando essa história, né? Porque quando algo sai de dentro da gente, sai do nosso esforço, sai de dentro de nós, né? Nós damos mais valor àquilo. E Adão, ele reconhece que quando Deus faz a mulher, ele reconhece algo que sai de dentro dele. E essa palavra, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne, nos faz pensar, né, de que ele entendeu claramente que naquele momento, né, ele deveria cuidar bem daquela criatura que surgiu ali na sua frente, tão bela e bonita. Ele deveria cuidar dela, porque tinha uma parte dele, ele se identifica com aquilo que está, com aquela pessoa que está na sua frente. Ela é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamasse a varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, é importante lembrar, quando Deus instituiu a família, ele instituiu antes do pecado. Deus não esperou dar a lei para o povo de Israel, para depois instruir o povo sobre a família. Deus não esperou também o povo de Israel chegar à terra de Canaã, né, para instruí-lo em relação à família. Né? Deus não esperou primeiro, depois enviar o seu filho a esse mundo para instruir, para dar instruções sobre a família. Mas o Senhor dá instruções já antes do homem pecar. E é interessante quando o Senhor fala aqui, né? Quando dá essas instruções aqui, é porque ele dá instruções pensando no futuro. Porque vejam só, né? Adão não teve um pai humano. E Eva também não teve um pai humano. Eles foram criados direto por Deus. Mas o Senhor fala, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele está falando aqui, né, na criação de Adão e Eva, ele está falando, pensando já no futuro, porque até então, né, ele fala de deixar pai e mãe, mas Adão não deixou o seu pai, os seus pais, nem Eva deixou os seus pais, não tiveram pais humanos. Mas o plano de Deus aqui já está estendido para frente. Deus é o criador da família. Agora, é interessante te lembrar, se Deus é o criador da família, nós devemos amar a família, né? Nós devemos defender a família, nós devemos desejar a vida familiar, porque ela está no coração de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito significativo. Foi Deus que fez a família. Então, nós, como crentes no Senhor Jesus, devemos amar tudo aquilo que é feito por Deus. Nós devemos amar o homem, porque o homem foi feito por Deus, devemos amar a mulher, porque ela foi feita por Deus, devemos amar a criatura humana, porque ela foi feita por Deus. Nós devemos amar a pregação do Evangelho, porque foi Deus que ordenou que nós pregássemos o Evangelho, né? O desejo está no coração de Deus, né? Nós devemos, quando nós pregamos o Evangelho, evangelizamos alguém, não estamos simplesmente pensando, né, em fazer algo que é para a igreja que nós reunimos, mas para o Senhor. Deus tem muito mais desejo na salvação de uma alma e de uma pessoa do que eu mesmo. Ele tem muito mais interesse. O Senhor Jesus, ele olhou para as multidões, né, e viu que elas estavam exaltas e aflitas, como ovelha que não tem pastor. Ele se compadeceu das multidões, compaixão que às vezes falta em nós. Não deveria faltar, mas falta. Tudo que Deus faz, nós devemos amar e devemos defender. Então, nós devemos amar a família, defender a família, porque a família foi algo que feito por Deus. Nós devemos defender a ceia do Senhor, amar a ceia do Senhor, porque foi o Senhor Jesus que instituiu tudo aquilo que foi feito por Deus. Nós devemos amar Israel, porque Deus chamou Abraão lá da sua terra, da sua parentela, e formou a nação de Israel. Devemos amar a igreja, porque foi Deus, a igreja é do Senhor Jesus. Ele falou, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja é dele, então nós devemos amar a igreja de Cristo. Tudo que é feito por Deus, nós devemos amar, nós devemos valorizar, nós devemos prezar. E a família, ela é um exemplo claro disso. Nós devemos amar aquilo que Deus fez. A família foi algo feito por Deus. Deus já no começo, que deixar bem claro, que no seu coração, na sua mente, ele já tinha a família.
antes dele dar a primeira instrução sobre o Salvador, ele já o quê? Falou sobre a família. Porque a primeira instrução está lá, né? Quando Adão pecou, né? E ele matou aquele animal e os vestiu com peles de animal. Mas não entenderam bem, né? O Senhor estava preocupado, né? Em que as pessoas tivessem uma compreensão da família, né? Adão e Eva já tivessem uma compreensão da família, antes mesmo do pecado. Deus não demorou, Deus não esperou falar sobre a família. Nós devemos amar tudo aquilo que Deus cria, que Deus faz, né? Então, aqui nós temos a base, né? Nós temos a base da família. Agora, é claro que se Deus fez a família e tudo aquilo que Deus faz, Satanás, ele odeia, né? Tudo aquilo que Deus faz, Satanás quer destruir. Deus fez o homem, Satanás quer destruir o homem, a função dele é roubar, matar e destruir. Ele fez a mulher, Satanás quer destruir a mulher. Ele formou Israel, Satanás odeia a nação de Israel, né? E tem levantado nações para destruir Israel. No decorrer da história, Deus formou a igreja, como nós falamos, Satanás também odeia a igreja. Deus, nós falamos que é do desejo dele que nós preguemos o evangelho, mas ele odeia aquele que prega o evangelho. Ele odeia também quando nós nos reunimos, quando nós nos congregamos, quando nós reunimos para partir o pão, ele odeia, porque foi o Senhor Jesus que ordenou isso, porque foi ordem dele. Tudo que Deus ordena, que Deus faz, ele também odeia. Então, ele odeia também a família, porque a família foi criada por Deus. Ele odeia tudo que é de Deus. A família, ele odeia, ele detesta a família. Satanás odeia o casamento, né? Porque foi Deus que instituiu o casamento. Nós vemos claro aqui. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora, pensando no Evangelho de Mateus, onde nós lemos no capítulo 19, é significativo também o texto, nós vamos acompanhar a leitura aqui para explicarmos. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Lá o Senhor Deus está falando. Agora aqui o verbo que se fez carne, o Deus na pessoa do Filho, manifesto, está falando. Nós devemos levar muito a sério as palavras do Senhor Jesus. Na última mensagem nós falamos quem era o Senhor Jesus que estava ali no barco, né? Era o verbo que se fez carne, habitou entre nós, era aquele que era o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, que formou a nação de Israel, mas que veio para um mundo que era seu, não invadiu esse mundo. As palavras aqui são palavras do Senhor Jesus, nós devemos levar bastante em consideração, né? As palavras, porque é do Senhor Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos perdoou, que nos rendeu, aquele que morreu na cruz para o nosso pecado e ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que está à destra do Pai é que está falando aqui. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto aqui, né, é importante lembrar que o Senhor Jesus, ele demonstrou o seu amor, ele é amor. Não existe uma pessoa que viveu aqui nessa terra que viveu em amor, que amou tanto como o Senhor Jesus e manifestou o amor de Deus para com os homens, para com as pessoas, como o Senhor Jesus, né? Mas o movimento, né, o movimento LGBT, também apoiado pelo movimento feminista, eles alegam que Jesus é amor, né? Ele ama tudo e a todos, ele concorda, perdoa a todos, ele deu exemplo de amor, mas eles param aí, né? Mas nós, conhecedores da palavra de Deus, sabemos que o Senhor Jesus também, ele nunca dispensou a verdade em detrimento do amor. Ele é amor, mas também ele é a verdade. E ele ensinou, ele corrigiu, ele falou também da ira vindoura. Nós devemos levar em consideração essas palavras do Senhor Jesus. Ele não falou só sobre amor, mas ele falou também sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a santidade de Deus. E ele falou do que era certo, ele falou a verdade. E é importante nós lermos isso aqui como palavra do Senhor Jesus, né? Porque nós não temos agora aqui nenhum respaldo familiar, homossexual aqui nesse texto. Porque o Senhor Jesus deixa claramente. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, né? Um casamento bíblico, casamento de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus,
ele existe dentro do contexto heterogêneo. Ele não existe dentro do contexto homogêneo. Esse casamento bíblico, não. Esse casamento homossexual, chamado casamento, né? Essa palavra casar nem combina com o homossexualismo, né? Porque tem uma questão da mecânica, física, né? De junção de duas partes, né? Biologicamente, mas falando, nós sabemos que como funciona isso, não vou entrar aqui em detalhes, mas essa mecânica, ela precisa da parte masculina e da parte feminina. E o Senhor Jesus está falando aqui de forma verdadeira, ele não dá espaço para o homossexualismo. Não tende lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. Porque eles dizem que Jesus nunca proibiu, jamais maltrataria o homossexual, mas ele falou claramente, o casamento, né? Ele cita as Escrituras, ele vai lá em Gênesis, se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando nós saímos desse contexto, quando nós saímos desse contexto, nós não vamos conseguir influenciar o mundo, e nós não vamos ser mensageiros da paz, mas nós seremos mensageiros ou influenciadores de confusão nesse mundo em que nós vivemos. Sair desse princípio, sair desse contexto, é uma verdadeira torre de Babel, é confusão. Não tem outra palavra para designar isso. Versículo 6 diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Pronto, né? Esse é o versículo que as feministas gostam muito, né? Porque elas alegam o seguinte, vejam, a moral cristã, ela induz o homem a ser violento com a sua mulher. A ética, a moral judaico-cristã, ela ensina o homem a mulher a viver presa num laço com seu marido, violento, que bate, que agride, que a mata, mas ela não separa, porque a Bíblia diz que, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Esses dias eu estava conversando aqui nas redes sociais, né? Alguém postou um texto de uma feminista, ela cita esse versículo. Né? Então, tentei explicar para ela. Né? E ela cita, né, também aquela parte que é muito falada nos casamentos, né? Até que a morte os separe. Muitas mulheres estão presas no jugo da monogamia e não conseguem se livrar deles por causa da imposição da tradição judaico-cristã. Então, elas não conseguem se livrar e por isso são agredidas, são presas, elas precisam se libertar. O problema é quando elas se libertam desse jugo, né? Às vezes elas caem num campo pior ainda e elas defendem que ela deve estar aberta para todo tipo de experiência sexual na sua vida e se libertar desse contexto monogâmico. Um pensamento muito perigoso, né? O que o Senhor, na verdade, está querendo dizer? Será que o Senhor Jesus está ensinando aqui os maridos a espancarem as suas mulheres? Né? Portanto, que Deus juntou. Não que separe o homem. Né? Não é o plano de Deus que os casais se divorciem, mas, infelizmente, por causa da dureza do coração humano, né? O Senhor, né? Moisés autorizou que houvesse o divórcio. Eu vou explicar mais ou menos essa questão da dureza do coração humano. Né? Eu vou falar de uma forma contrária. Vocês vão entender o que eu estou dizendo com a palavra contrária aqui. Eu vou dar aqui minha experiência como professor, talvez tenha um professor também e vai dizer isso. Você tem uma turma de sexta série, sexto ano, né? Menino de 11, 12 anos. A lei diz que você não pode proibir o menino de ir no banheiro. Você não pode proibir uma criança de ir no banheiro. Mas se você chegar na sala de aula e você falar assim, gente, ó, vocês podem ir no banheiro, existe uma lei que diz que você pode ir no banheiro. Você pode ter certeza que eles vão no banheiro toda hora, né? Então, é muito comum, né? Eu falo assim, professor, deixa no banheiro. Aí o outro fala, depois é eu, não, depois é eu, hein? Não, eu pedi primeiro, não, foi eu que pedi primeiro, ó, moleque, fica quieto, não precisa... Gera uma confusão, né? Isso é comum. Então, por causa da dureza do coração humano, dos meninos, a gente coloca regras, né? Olha, pode ir no banheiro, sim, a gente não pode proibir, mas tem regras, né? Tem regras para ir. E na minha aula, por exemplo, eu falo, olha, nós vamos explicar a matéria, e depois eu vou liberando, todo mundo, fila por fila, eu libero todos, todos irem, né? Mas primeiro vocês têm que deixar eu explicar a matéria. Se eu não explicar a matéria, não sai. Aí tem aqueles que fazem drama, né? E chegam perto de você e falam, professor, eu
estou muito apertado, eu quero ir no banheiro, eu não estou aguentando. Ele faz um drama. Aí eu brinco, ele fala, rapaz, você está fazendo drama. Você está fazendo drama. Porque eu quero testar se realmente ele está falando a verdade ou não. Aí quando ele dá uma risada, ele senta, eu sei que ele está fazendo drama. Mas às vezes eu descubro que realmente ele está querendo ir no banheiro, né? E aí eu costumo fazer o seguinte, olha, senta ali, né? Mas eu sento lá e falo, ó, vai na secretaria, pega 10 bastões de giz para mim, né? E ele vai. Aí eu falo para ele, ó, lá na porta, aproveita e vai no banheiro. Mas às vezes ele faz um drama terrível, né? Mas ele não está querendo ir no banheiro. E aqueles também que vão no banheiro o tempo todo. Ele vai na primeira aula, na segunda aula, terceira aula, quarta aula, né? E às vezes, quando ele faz aquele drama, né? O outro é professor, é mentira dele, já foi nas outras aulas, tudo. Ele vai, ele faz em toda aula. Todo professor faz isso. A dureza do coração humano. É uma situação inversa, né? Porque Deus aqui, no caso aqui, eu estou proibindo, eu estou liberando no aluno para ir, né? E Deus, ele não está agora aqui, em se tratando do casamento, não é o plano dele que o homem separe. Não é o plano dele, o desejo dele, mas por causa da dureza do coração, né? O Senhor permite o divórcio em determinadas circunstâncias, né? Moisés, pela lei, né? Abriu, né, uma exceção para o divórcio. Mas é interessante que havia regras, né? Havia regras muito rígidas. E as pessoas falam que a lei, né, a lei que foi dada por Moisés era cruel, ela aprisionava o homem. Não, a mulher, não, a mulher não era prisioneira na lei, não. Muito contrário, havia regras específicas para o homem e para a mulher. Havia regras para a mulher, havia regras para o homem. E nós gostamos muito das regras para o outro lado, mas não para nós. Os homens gostam das regras de Deus para as mulheres, mas as mulheres às vezes querem as regras de Deus só para os homens. Não, Deus não pensa assim. Tem regras para os dois lados, né? E uma regra que eu acho muito interessante, bastante respeitosa, né? A forma como um jovem, um homem deveria se aproximar de uma mulher, né? Se ela era abordada por um homem no campo, né, ela tinha que gritar. Se ela gritasse, né, ela seria socorrida e amparada, e ela teria argumentos para sua defesa se ela fosse forçada. Agora, se ela não gritasse, é sinal que ela foi conivente, ela não deveria fazer isso, ela deveria gritar. Era uma regra em Israel isso aí. E o homem tinha conduta de como se aproximar, regras de como se aproximar de forma correta de uma mulher, né? Quando ele casava, ele tinha que pagar o dote, era a garantia e a certeza de que ele tinha condição de sustentar aquela mulher. Não era uma brincadeira, não, era coisa séria, né? O homem deveria respeitar a mulher no seu ciclo natural mensal, né? Estou falando aqui de forma técnica, mas todos sabem o que eu estou falando. Tinha regras para isso. E todos sabem o desconforto que isso gera numa mulher. Tinha essa regra, o homem deveria respeitá-la. Então, Deus sempre preocupou muito com essa questão da mulher na sua palavra. Uma passagem que eu acho arrepiante está lá no livro de Juízes, quando vocês devem estar lembrando que aquele homem, aquele levita, sua esposa largou ele, voltou para casa dos seus pais, ele foi lá, né, convencê-la, falou o seu coração, trouxe-a de volta para casa. Na viagem, eles ficaram numa cidade, ficaram na praça, e os homens da cidade abusaram aquela mulher aquela noite toda, né, e ela morreu, né? E aquele homem, indignado com aquela situação, ele pegou, né, dividiu a sua mulher em 12 pedaços e distribuiu para toda a nação de Israel, e a nação de Israel ficou horrorizada com aquilo, né? Eles pegaram e foram lá e destruíram, né? Fizeram uma guerra, promoveram uma guerra contra aquela cidade. Era algo muito sério, né? A Bíblia não autorizava o homem a humilhar uma mulher, maltratar uma mulher, né? Bater, né? Nada disso. E o Senhor Jesus não foi diferente. Quando trouxeram aquela mulher até ele, aquela mulher adúltera, uma das perguntas que nós fazemos é: onde estava o homem? Porque a lei tinha ensinamento para os dois, para o adúltero, para a adulta e para o adúltero. Eles levam só a mulher. Onde estava o homem? O homem não estava lá? Se ela adulterou com alguém, e por que levaram somente a mulher? Eles estavam errados em relação a isso. Quem não tiver pecado, o que? Atira a primeira pedra. E eles ficaram em silêncio, né? E não falaram nada. Então, não existe base bíblica, né, para dizer, né, que o Senhor Jesus está aqui dizendo que o que juntou o Senhor não separa o homem. Eu acho interessante que desde criança nós entendemos isso perfeitamente, que essa separação
ela se dá com a morte. E a morte natural. A Bíblia não está autorizando o homem aqui a matar a sua esposa, muito ao contrário, ele deve nutri-la, amá-la. Nós vamos ver lá em Efésios daqui a pouco lá, né? E hoje eu estava aqui de manhã, né? Nós temos um grupo de família, eu fiz um desafio em família, também postei no grupo da igreja onde nós reunimos aqui. A pergunta era: onde está na Bíblia o versículo que diz até que a morte o separe? Essa expressão desse jeito, até que a morte o separe. Porque no texto daquela feminista que eu citei aqui, ela diz, olha, não, né? A cultura cristã diz que até que a morte o separe, né? Ela cita como se fosse algo da bíblico, mas, na verdade, nós não temos esse versículo na Bíblia. Não se assuste com isso, é uma frase que nós falamos em casamento, você pode procurar os evangelhos, não tem. O que nós temos, né, é as palavras de Ruth para Noemi, dizendo, né, o teu povo é meu povo, teu Deus é o teu Deus, onde quer que tu fores eu irei, onde quer que pousares eu pousarei. Só a morte me separará o quê? De ti. Essas são palavras de uma nora para uma sogra, por incrível que pareça, né? Uma mulher para outra, não de um marido para uma mulher, de uma mulher para um marido. Mas é claro, né, que a frase ela combinou muito com o contexto do casamento, né? Então, houve uma aplicação no decorrer do tempo, né? Músicas foram compostas dentro desse contexto, né? Mas essa escrita na palavra de Deus em relação ao casamento, até que a morte o separe, nós não encontramos na palavra de Deus. E se realmente, mas eu penso que a frase não está errada, ela combina com a verdade aqui de Mateus, né? Portanto, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem, porque se o homem não vai separar, certamente, né? É com a morte que vai haver essa separação, mas a palavra de Deus não diz, né, que o homem deve matar a mulher. Se essa separação vai acontecer com a morte, deve ser a morte natural, né? Não, né? A morte, a Bíblia não está autorizando o homem, a sua esposa, né, ser violento para com ela. O Senhor Jesus certamente não iria errar, porque ele sabia, ele sabe de todas as coisas. Nós vamos acelerar, né? Vamos para Efésios, para concluirmos aqui a nossa fala. Efésios capítulo 5, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Esse versículo parece que assusta tanto, né? Submissão, né? Sim, a Bíblia ensina que a mulher deve ser submissa ao marido. Ponto final, eu não quero questionar isso, porque é a palavra de Deus que ensina. Eu gosto muito do capítulo 5 de Efésios, porque quando Paulo fala aqui às mulheres, ele fala também aos maridos. Quando ele fala aos filhos, ele também fala aos pais. E quando ele fala aos servos, ele também fala aos senhores. Então, nós não temos nenhum ensino isolado de Paulo, né, sobre relacionamento, sobre marido e mulher. Ele não pega um texto e fala só sobre os maridos. Sempre quando ele cita o marido, ele cita as mulheres. Quando ele cita os filhos, cita os pais. Quando cita os servos, citam também o quê? Os senhores. Porque há a responsabilidade de ambos os lados. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Agora, eu já vou ler o próximo, né, o 25, que foi da nossa leitura, porque os dois têm que andar juntos, bem casados. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse versículo 25 aqui, ele é um problema para os machistas e um problema também para as feministas. Porque a feminista diz, gente, existe um versículo na Bíblia que diz, né, que o homem deve amar a mulher, realmente existe isso? Porque na concepção delas, Bíblia, a cultura judaico-cristã, né, essa moral cristã, ela é violenta, ela é incapaz de dizer que o homem deve amar a sua mulher, né? E, por outro lado, também o texto, ele desmonta também o machismo. Porque, com o mesmo versículo, 25, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E se o Senhor Jesus é um modelo de cabeça para ele, né, como Cristo, como é que Cristo trata a igreja? Como é que ele olha para a igreja? Como é que ele se relaciona com a igreja? É uma relação de amor, de ternura, de afeto, um sentimento sacerdotal, né? Ele sente as nossas dores, né? Ele teve aquilo, ele sabe o que é padecer e sabe o que é sofrer, né? Ele tem compaixão da igreja, ele ama a igreja, ele aguarda
a igreja, né? Então, esse versículo desmonta o machismo e desmonta também o feminismo. Não tem espaço para os dois aqui em Efésios capítulo 5. E a lógica é a seguinte, né? Se o marido, começa com o marido, se o marido ama a mulher, logicamente a mulher se sentirá estimulada a ser submissa ao seu marido. E nós sabemos quando uma submissão ela é espontânea, ela é muito mais produtiva. E é isso que o Senhor está querendo ensinar, que as mulheres sejam submissas. Eu penso que muitas mulheres, né, elas podem ser intelectualmente, né, mais capacitadas que os homens, até moralmente mais capacitadas que os homens. Mas o versículo está dizendo que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, né? Então, lembre-se, quando você, irmã, está submetendo o seu marido, você não está submetendo a ele porque ele é superior a você, que ele é mais capaz que você, mais intelectual que você. Não, eu acredito que muitas mulheres são muito mais capazes, muito mais intelectuais do que seus próprios maridos, né? E eu tenho que admitir que a minha esposa, ela é muito mais inteligente do que eu. É muito capaz de fazer umas coisas do que eu, né? Mas ela entende bem essa questão da submissão. E tem coisas que são coisas simples, mas que o marido também ele deve entender em relação à sua esposa, né? E como eu disse, tem coisas que o homem não vai entender, nem a mulher vai entender, mas nós temos que aprender, né? Saber que a mulher gosta de algumas coisas. Por exemplo, levantar de manhã e dar um abraço para a esposa e dizer eu te amo. Para a esposa tem uma importância muito grande, né? Lembrar do aniversário dela, né? Ela já é meio estratégia comigo, né? Quando ela vai chegando a data do aniversário dela, do aniversário do nosso casamento, ela vai me lembrando, dá uns toques, amor, né? Falta uma semana, né? Chegando o dia, né? Ah, amor, é mesmo, né? E aí eu vou tentando me esforçar para não esquecer da data, porque o homem esquece de tudo, né? E principalmente um cidadão como eu, que já esqueceu até, né? Até dinheiro no caixa eletrônico, um dia já esqueceu, um dia foi embora e deixou o dinheiro lá, né? Imagina. Mas para a esposa isso tem importância muito grande, lembrar do aniversário dela, lembrar da data de casamento, lembrar do Dia das Mães, isso para ela tem uma importância muito grande. Para nós homens não tem tanta importância isso aí. Lembrar do aniversário, se você lembrar do aniversário, eu não vou ficar chateado. Mas para a mulher é uma coisa muito desagradável, né? Elas levam isso muito a sério. O marido deve compreender isso. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou o quê? Por ela. É um amor de entrega. Se nós queremos influenciar o mundo, né, como mensageiros da paz, as pessoas devem ver essa paz no relacionamento dos casais cristãos, né? O mundo quer olhar em nós, quer ler o nosso relacionamento, o mundo percebe, né? O mundo percebe essa dinâmica, esse respeito mútuo, né? Sem imposição, né? Mais espontâneo. Uma vez a Sandy foi numa loja aqui, né? E a vendedora queria empurrar nela uma roupa que ela achou que era uma roupa indecente. Ela não gostou da roupa. Não adianta você querer convencer uma mulher de que a roupa está bonita, se ela acha que está feia, não adianta. Não perca seu tempo com isso, né? A vendedora ficou insistindo com ela. Não, leva essa blusa. E ela falou, ela teve a infelicidade de falar para ela o seguinte, olha, fala com o Marco Aurélio, pega, que aqui cidade pequena todo mundo se conhece, vocês sabem, né? Pede para o Marco Aurélio, de repente, ele deixa você usar. Ela falou, meu marido me proíbe de usar minhas roupas, eu uso as roupas, eu não gostei dessa roupa porque eu não gostei, né? Mas ele não me proíbe, nunca me proibiu de usar as minhas roupas. Posso dar opinião, né? E normalmente é quando ela pergunta também, né? E tem uma coisa muito engraçada no nosso casamento, a gente estava uns 4 meses casado, quase todo dia eu perguntava, como é que tá minha roupa? Tá bom, ficou legal, ficou muito bom, ficou bonito, né? E o homem também, né? Não é como uma mulher que, ai, que amor, que lindo, sente, meu homem, tá bom, ficou muito bom, legal, né? É assim que o homem vê as coisas, né? E 4 meses nós casados, nós sempre, né, eu falando, que bom, ficou bonito. Um belo dia eu tive infelicidade, mulher, essa roupa aí não ficou legal, não. Falou, ai, mas você é chato, hein? Depois de 4 meses casado, elogiando direto. De vez em quando eu lembro dela, te dá risada, né? É assim, né? É assim que o relacionamento foi. É importante você olhar, observar detalhes, nós temos que aprender como homens isso. Mas as mulheres também precisam aprender determinadas coisas em relação aos homens, né? Porque o homem, ele
Ele não gosta quando está nervoso de muito barulho na cabeça dele, não gosta que você fala mais para ele, isso irrita mais ele. Né? Deixa ele quieto, a ira dele vai passar. Né? Quando passar, você vai conversar com ele. Né? Existe uma coisa que é terrível, quando os dois estão irritados, querer conversar um assunto, isso é trágico. Né? Não funciona. Né? Isso normalmente costuma ser muito trágico. O mundo está nos vendo, o mundo está nos observando. Né? Eles querem ver o testemunho na família. E nessa confusão que nós estamos vivendo, né, eles vão olhar, vão perceber, né, e vão tentar descobrir, perguntar por que é assim. Né? Eles podem desejar com isso vir a Cristo. Versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aqui nós voltamos agora lá a Adão. Adão identificou que, na verdade, aquela que saiu, que ele viu na frente quando abriu seus olhos, era alguém que tinha saído de dentro dele. Quem judia da esposa, quem maltrata a esposa, quem espanca a esposa, quem bate na esposa, na verdade, ele está o quê? Ele tá prejudicando a si mesmo. Se ele ama a esposa, ele ama a si, mas se ele prejudica ela, ele está prejudicando a si. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz o quê? Com a igreja. Então, nós temos o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele nutre a igreja, ele cuida da igreja. Né? O corpo, ele precisa de alimento e de calor. O homem, ele deve sustentar a sua esposa com suas mãos, com seu trabalho, de forma honesta, é claro, né? Suprir as suas necessidades, mas também ele deve suprir as necessidades do seu coração, porque ela é um ser sentimental, e o amor é algo muito importante nesse aspecto. Né? E é importante lembrar que a cada dia que passa, a sociedade tem levado as pessoas a pensar que amor e sexo é a mesma coisa, sexo é sinônimo de amor é sinônimo de sexo. Isso não é. Né? Amor é um sentimento de querer o bem para a pessoa que está do seu lado. E nós devemos amar a esposa. E eu vou dizer mais, né, em relação ao sexo, infelizmente, o homem ele tem uma natureza que não precisa amar para se relacionar fisicamente com a mulher. Ele não precisa de amor. Nós sabemos que o homem é capaz, o homem macho, ele é capaz de fazer isso. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Quando ele faz isso, ele está fazendo algo que é contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Quando o homem trai a mulher, quando o homem deixa a mulher, quando o homem espanca a mulher, quando ele bate na mulher, ele está fazendo algo que é contrário àquilo que a palavra, contrário à moral cristã. E a moral cristã, sim, diz aqui, vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Versículo 33, para nós encerrarmos, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito simples, ela é muito prática e simples. A complexidade, talvez, em nós, na nossa incredulidade, na nossa falta de fé, na nossa ignorância, na nossa dificuldade de se submeter ao senhorio de Cristo e à palavra de Deus. Mas quando nós obedecemos, o Senhor nos abençoa. Né? Nós precisamos de famílias fortes, famílias sólidas. E aí nós voltamos lá àquela frase, né, do beabá da nossa formação cristã. Famílias fortes, igrejas fortes. Famílias fortes, sociedade forte. Famílias fracas, igrejas fracas. Famílias fracas, sociedade fraca. Vamos parar por aqui, né? Nosso desejo é que essa palavra hoje tenha contribuído para a edificação, despertamento, e que os maridos daqui para frente possam amar mais ainda as suas mulheres, as mulheres também amarem seus maridos, submeterem a eles, sabendo, né, quando estão fazendo isso, não estão fazendo a pessoa dele, né, mas ao Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Passa a palavra para a nossa irmã. Obrigada, irmão. Obrigada. Realmente é muito importante que a gente tenha bem firme, né, na nossa mente as bases. Esther, seu áudio está baixo. Ah, não, é porque a caixa de som estava ligada. Agora sim. Obrigada, irmão Marco Aurélio. Realmente é muito importante, né, que a gente tenha firme na nossa mente. Nós, como filhos de Deus, precisamos ter firme
as bases, né, da família, porque realmente tem sido muito atacada, são muitas ideologias, né, que tentam a todo custo colocar a família como algo ruim, como um ambiente opressor, e a gente sabe que não, né, que o Senhor, ele planejou a família, é um projeto de Deus, e tem a sua função, e Deus, quando a gente coloca ele à frente, ele também conserta famílias, né? E ele age no meio da família e ele usa famílias para a glória dele. Então, que a gente possa estar convidando, né, sempre o Senhor para ser o centro das nossas vidas e também das nossas famílias. Nós estamos caminhando para o final da reunião e no mês do lar, né, no mês de maio, nós temos uma divisa que é falada em todo o final das reuniões, né? Está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 15 e 16. Eu vou estar lendo aqui. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, repetindo o endereço, 2 Crônicas, capítulo 7, versos 15 e 16. Então, obrigada, irmãos, pela presença de todos. Eu vou passar, nesse momento, para a Elisângela. Ela vai fazer os anúncios, né, Elisângela? Então, eu passo para você. Obrigada aí pelo convite, tá?